Amados, eu saúdo toda a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Vamos abrir a palavra do nosso Deus em 2 Crônicas, capítulo 33. Os irmãos sabem que eu tenho feito um acompanhamento com os 10 mandamentos, mas de vez em quando eu gosto de dar uma pausa e fazer um outro sermão de outro tema e depois eu volto. Vamos ver então 2 Crônicas, capítulo 33. Segundo livro das Crônicas 33, nós vamos ler os versículos 1 ao 20. 2 Crônicas 33, 1 a 20. Mesmo assentados como estão, mas com toda a reverência à palavra do nosso Deus, façamos a leitura. Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. Fez o que era mal perante o Senhor, segundo as abominações dos gentios, que o Senhor expulsara de suas possessões, de diante dos filhos de Israel. Pois tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, havia derribado, levantou altares aos Baalins e fez postes ídolos, e se prostrou diante de todo o exército dos céus, e o serviu. Edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha dito: em Jerusalém porei o meu nome para sempre. Também edificou altares a todo o exército dos céus, nos 2 átrios da casa do Senhor. Queimou seus filhos como oferta no vale do filho de Inom. Adivinhava pelas nuvens, era agoureiro, praticava feitiçarias, tratava com necromantes e feiticeiros, e prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor, para o provocar a ira. Também pôs a imagem de escultura do ídolo que tinha feito na casa de Deus, de que Deus dissera a Davi e a Salomão, seu filho: nesta casa e em Jerusalém que escolhi, de todas as tribos de Israel porei o meu nome para sempre. E não removerei mais o pé de Israel da terra que destinei a seus pais, conquanto que tenham cuidado de fazer tudo o que lhes tenho mandado. Toda a lei, os estatutos e os juízos por intermédio de Moisés. Manassés fez errar a Judá e os moradores de Jerusalém, de maneira que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. Falou o Senhor a Manassés e a seu povo, porém não lhe deram ouvidos. Pelo que o Senhor trouxe sobre eles os príncipes do exército do rei da Assíria, os quais prenderam Manassés com ganchos, amarraram-no com cadeias e o levaram à Babilônia. Ele, angustiado, suplicou deveras ao Senhor seu Deus, e muito se humilhou perante o Deus dos seus pais. Fez-lhe oração, e Deus se tornou favorável para com ele. Atendeu-lhe a súplica e o fez voltar para Jerusalém, ao seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor era Deus. Depois disso, edificou o muro de fora da cidade de Davi, ao ocidente de Guiom, no vale à entrada da porta do peixe, abrangendo Ofel, e o levantou muito alto. Também pôs chefes militares em todas as cidades fortificadas de Judá. Tirou da casa do Senhor os deuses estranhos e o ídolo, como também todos os altares que edificara no monte da casa do Senhor e em Jerusalém, e os lançou fora da cidade. Restaurou o altar do Senhor, sacrificou sobre ele ofertas pacíficas e de ações de graças, e ordenou a Judá que servisse ao Senhor, Deus de Israel. Contudo, o povo ainda sacrificava nos altos, mas somente ao Senhor, seu Deus.
quanto aos mais atos de Manassés e a sua oração ao seu Deus, e as palavras dos videntes que lhe falaram no nome do Senhor, Deus de Israel, eis que estão escritos na história dos reis de Israel. A sua oração e como Deus se tornou favorável para com ele, todo o seu pecado e a sua transgressão, e os lugares onde edificou altos e colocou postes ídolos e imagens de escultura, antes que se humilhasse, eis que tudo está na história dos videntes. Assim, Manassés descansou com seus pais e foi sepultado na sua própria casa, e Amon, seu filho, reinou em seu lugar. Pai amado, obrigado pela tua palavra, obrigado por permitir que esse registro fosse deixado aqui na tua palavra para nos servir de um grande aprendizado. Que o Senhor, neste momento, ilumine, Deus, os nossos corações para que possamos aprender da tua palavra. Porque a tua palavra para os homens carnais é loucura, mas para nós que somos salvos é a nossa esperança. É o que nos salva, é o que nos liberta. Fala, Senhor, com cada coração que está aqui presente. Abençoa, Deus, este momento, e é no nome do teu Filho, Jesus, que nós oramos. Amém. Amém, meus irmãos. Nós falamos muito na graça de Deus, no perdão de Deus, e eu gostaria de que os irmãos refletissem. Será que tem um limite para a graça de Deus? Será que tem um limite para o perdão de Deus? Será que Deus vai perdoando até um limite? Será que a graça de Deus é tão grande assim, como nós falamos? Qual o poder da graça de Deus? Hoje nós vamos ver sobre o grandioso poder da graça de Deus, que ultrapassa todos os limites. Nós vamos falar da vida desse homem, chamado Manassés, que foi um homem que errou muito, que falhou muito, mas foi alcançado pela graça de Deus. Foi liberto das suas práticas e dos seus erros. Nós vamos ver o poder transformador do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje nós vamos falar sobre Manassés. Esse texto nós podemos dividir em 3 fases. Primeiro, Manassés nas trevas. O que ele fazia quando ele estava nas trevas. Depois, o chamado de Deus ao arrependimento, para ele ser chamado ao arrependimento. E depois, Manassés agora transformado. 3 fases. Mas antes de entrar, vamos ver um pouco quem era Manassés. Manassés era rei de Judá, descendente de Davi. O Senhor prometeu a Davi que o trono de Davi seria estabelecido para sempre. Então a coroa de Davi foi sendo passada de pai para filho, para neto, e foi passando gerações e gerações até chegar em Manassés, que era descendente do rei Davi. O pai de Manassés se chamava Ezequias. Ezequias foi um dos homens mais justos que se assentou no trono do rei Davi. Ezequias, um homem que fez o que era reto perante o Senhor, que derrubou os altos, onde o povo adorava outros deuses, tirou de Judá a idolatria, o paganismo e se comprometeu de verdade a obedecer ao Senhor. Ezequias é aquele rei que o profeta Isaías disse que quando ele estava em uma doença, que ele morreria. E aí ele ora ao Senhor e o Senhor fala de novo com ele por intermédio de Isaías, dizendo que ele seria curado e que viveria mais 15 anos. Era esse o Ezequias. Era esse Ezequias que foi liberto dos assírios, do ataque dos assírios, quando Jerusalém foi invadida pelos assírios, porque ele orou ao Senhor e confiou no Senhor. E Manassés foi filho desse homem. Então ele foi criado aí num ambiente maravilhoso. O pai dele era um crente de verdade. O pai de Manassés era um homem honesto, um homem de Deus, um homem que buscou servir ao Senhor. E aí nasce Manassés nesse lar, e com 12 anos de idade, ele se torna o rei de Judá e se assenta no trono
que fora de seu pai, que fora de Davi. Mas a Bíblia diz que ele não soube honrar a Deus. Ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. E a Bíblia vai narrar as coisas que ele fez. Quando o povo estava chegando em Canaã, o Senhor advertiu por meio de Moisés, dizendo: não façam as mesmas coisas que esse pessoal aí de Canaã. Não entre nos caminhos deles. Vocês vão ser santos, porque eu sou santo, disse o Senhor. Então Deus advertiu. Mas quando Manassés assumiu o trono, ele praticou o que as nações faziam, assim como os cananeus que viviam lá. Ele praticou os mesmos erros. Olha o verso 2. Fez o que era mal perante o Senhor, segundo as abominações dos gentios que o Senhor expulsara das suas possessões de diante dos filhos de Israel. Traduzindo, ele fez as mesmas coisas que o pessoal lá fazia antes do povo de Israel chegar. Ele fez o que era mal, praticou as mesmas coisas que essas nações faziam. Manassés, quando se tornou rei, ele começou a fazer o que o seu pai desfez e a desfazer o que o seu pai fez. Então, tudo que o seu pai fez, o pai Ezequias fez, ele quis fazer o contrário. Então, Ezequias destruiu os altares idólatras, Manassés construiu de novo. Ezequias tirou a idolatria de Judá, Manassés trouxe de volta. Tudo que o pai fez, ele fez o contrário. Como alguém rebelde, que faz para provocar, que faz com rebeldia mesmo. Tudo que o pai fez, quando ele assume o reino, quando ele vê o poder em suas mãos, ele começa a fazer o contrário. Ele, meus irmãos, levantou altares aos Baalins, que é o plural de Baal. Ele adorou a Baal. Baal era um deus imaginário que os cananeus adoravam, e eles acreditavam que ele era um deus da prosperidade, um deus da fertilidade, das chuvas. Então, Manassés se rende a essa idolatria, e ele faz postes ídolos, e ele adora todo o exército dos céus, como diz aqui a Bíblia. O exército dos céus, meus irmãos, é o sol, a lua, as estrelas, as constelações. Então ele adora todas essas coisas, o exército dos céus. Ele se rende, ele presta culto a essas coisas. Hoje em dia a gente tem um resquício disso no mundo de hoje, essa adoração ao exército dos céus, que está na astrologia, por exemplo, a questão de horóscopo, signo. Crente não lê horóscopo, crente lê a Bíblia, crente lê a palavra. Isso é resquício de uma coisa muito antiga que era praticada, e Manassés, ele adora o exército dos céus, as constelações, o céu, o sol, a lua, as estrelas, os planetas. Ele faz dessas coisas que foram criadas para glorificar a Deus, ele faz dessas coisas os seus deuses, a sua confiança. Mas ele vai muito além do que isso. Ele pratica uma idolatria de uma forma inigualável e afrontosa. Ele faz para afrontar mesmo, para provocar a ira do Senhor. Ele edifica altares idólatras e coloca no templo do Senhor. Ele não se contenta em simplesmente adorar esses deuses. Ele faz o altar idólatra e põe no templo do Senhor, para o provocar a ira. Ele põe dentro do templo, o templo onde estava a arca da aliança, onde os sacerdotes adoravam a único e verdadeiro Deus. Nesse templo, ele coloca altares idólatras. Ele queimou, meus irmãos, os seus filhos como oferta aos deuses pagãos. Lá naquela região existia uma divindade imaginária chamada Moloque. E como Moloque era adorado? Ele era adorado aceitando o sacrifício de crianças. Então as pessoas sacrificavam seus filhos a esse deus Moloque, na esperança de receber uma bênção, um favor em troca. E antes do povo de Israel entrar em Canaã, Deus falou: não façam isso, porque isso é abominação. Não façam isso. Mas Manassés vai lá e faz.
Mas ele não para por aí. Ele praticava adivinhação, feitiçaria, consulta aos mortos. Tudo que a lei de Moisés proibia, ele começa a fazer. Então ele faz feitiçaria, ele se envolve com feitiçaria, adivinhação, consulta aos mortos, a necromancia, todos esses tipos de coisas abomináveis aos olhos do Senhor. Manassés se envolve com tudo isso. Práticas que a lei de Moisés proibia. Olha o que diz em Deuteronômio, capítulo 18, versículos 9 a 14. Quando vocês entrarem na terra que o Senhor, seu Deus, lhes der, não aprendam os costumes abomináveis daqueles povos. Que não exista entre vocês ninguém que queime o seu filho ou a sua filha em sacrifício, nem que seja adivinho, prognosticador, agoureiro, feiticeiro, encantador, necromante, praticante de magia ou alguém que consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por essas abominações o Senhor, o Deus de vocês, está expulsando esses povos de diante de vocês. Sejam perfeitos para com o Senhor, seu Deus, porque as nações dessa terra que vocês vão possuir ouvem prognosticadores e os adivinhos, mas o Senhor, o Deus de vocês, não permitiu que vocês fizessem tal coisa. Então, estava na lei, proibindo, mas Manassés, quando ele assume o reino, ele quer fazer tudo o contrário. A Bíblia diz, não terás outros deuses diante de mim, ele faz outros deuses. A Bíblia diz, não farás para ti imagem de escultura, ele faz a imagem de escultura. A Bíblia diz, não matarás, ele mata. A Bíblia diz, não façam adivinhação, não façam feitiçaria, não façam nada dessas coisas, e ele faz. Quebra toda a lei do Senhor. Uma pessoa que se envolveu em coisas terríveis. E mais, meus irmãos, antes ele tinha colocado altares idólatras na casa do Senhor. Agora ele coloca um ídolo, uma estátua, uma imagem de escultura dentro do templo. Ele não se contenta só com o altar. Ele põe um ídolo lá dentro. Colocou dentro da casa do Senhor a imagem de escultura de um ídolo que ele havia feito, no versículo 7. Então ele vai indo além. E é desse jeito, meus irmãos, o pecado na nossa vida. O pecado, a gente começa flertando com ele, e ele vai nos enrolando e vai nos levando mais longe do que gostaríamos de ir. Ele promete alguns instantes de alegria, mas te dá uma vida inteira de desgosto. E ele vai te levando e distanciando do Senhor. Quando você vê, você está numa situação totalmente que esqueceu-se de Deus, como se estivesse se esquecido de Deus. E mais, meus irmãos, mais coisa que esse homem fez. Ele fez o povo de Judá pecar também. Ele não quis pecar sozinho, não. Ele quis fazer o povo pecar junto com ele. Junto com ele, cometer as mesmas práticas que ele fazia. E o povo caiu facilmente nessa idolatria. Rapidamente eles se esqueceram do reinado de Ezequias, que buscou o Senhor e fez o povo buscar. Agora eles caem de novo em idolatria e começam a pecar e começam a fazer as mesmas coisas. O povo de Israel começa a fazer isso, meus irmãos. E a Bíblia diz que eles se tornam piores do que as nações pagãs. Vocês têm noção do que é isso? Eles começam a cometer pecados e eles vão avançando tanto nisso que eles se tornam piores do que as nações que estavam lá. Deus disse na lei de Moisés para eles não serem iguais, não fazerem as mesmas coisas, mas eles quebram a lei acima disso. Eles não só se tornam iguais, mas agora se tornam piores do que os pagãos. Se você entrasse em Jerusalém nessa época e fosse comparar com outro povo pagão, você diria que Jerusalém estava fazendo pior do que os outros povos que nunca tinham ouvido falar de Deus. Que coisa terrível que esse homem fez. E mais, o texto aqui em 2 Crônicas não diz, mas em 2 Reis diz que ele derramou muito sangue inocente, até encher Jerusalém. Então ele era um assassino, ele era um monstro, ele matava os seus filhos para adorar aos deuses, ele mexia com feitiçaria, com bruxaria, com consulta aos mortos, com idolatria, ele profanava o templo do Senhor, ele fazia as coisas erradas, fazia tudo errado, fez o povo pecar,
E além disso, ele mata muitas pessoas, pessoas inocentes, até encher Jerusalém do sangue dessas pessoas inocentes. Foi por causa, meus irmãos, das abominações de Manassés que Deus começa a profetizar o cativeiro babilônico. Foi como consequência desses erros aqui de Manassés. As abominações de Manassés foi tão grande que Deus disse o seguinte, em Jeremias 15, 1-4. Disse-me, porém, o Senhor, ainda que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, meu coração não se inclinaria para esse povo. Lança-os de diante de mim e saiam. Quando te perguntarem para onde iremos, dir-lhe-ás, assim diz o Senhor, o que é para a morte, o que é para a espada, o que é para a fome, o que é para a espada, o que é para a fome, o que é para o cativeiro, porque punirei com 4 sortes de castigos, diz o Senhor, com espada para matar, com cães para os arrastarem, e com as aves dos céus e as feras do campo, para os devorarem e os destruírem. Entregá-los-ei, para que sejam um espetáculo horrendo para todos os reinos da terra, por causa de Manassés, filho de Ezequias, rei de Judá, por tudo quanto fez em Jerusalém. Então veja o quanto ele provocou a ira e as consequências que isso trouxe. Jeremias, ele atuou alguns anos depois de Manassés e ele pôde ver de perto as consequências dessas coisas, dos erros que Manassés cometeu, que permaneceram, as consequências permaneceram. Aí, agora, meus irmãos, o Senhor vai chamar Manassés, vai chamar o arrependimento. O nosso Deus é maravilhoso, o nosso Deus é misericordioso, ele chama ao arrependimento. Ele nos convoca ao arrependimento. Ele pede para nós nos arrependermos. Foi por isso que Jesus veio, porque Deus é maravilhoso. Jesus veio porque Deus é maravilhoso. Ele é bom demais. E ele veio para nos salvar. E a mensagem de Jesus era: arrependam-se porque o fim está próximo. E é essa a mensagem da igreja hoje. Arrependam-se porque o fim está próximo. E Deus vai fazer a mesma coisa na vida de Manassés. Deus fala por meio dos profetas, versículo 10, a Manassés e a Judá. Então Deus começa a falar com Manassés, por meio dos profetas, mas entra no ouvido e sai no outro. Deus manda os profetas, entra aqui e sai. Eles não dão ouvidos. Eles estão arrogantes demais nos seus pecados para ouvir a mensagem dos profetas. Eles acham que eles são bons demais para ouvir a mensagem dos profetas e se renderem. Às vezes, meus irmãos, nós nos encontramos em situações assim, em que nós não queremos ouvir a palavra do Senhor. Ouvimos, mas não queremos praticar. É muito bonito o texto aqui, mas na hora de pôr em prática, não queremos. Achamos que nós somos bons o suficiente para tomarmos as nossas decisões conforme os nossos desejos, e não a palavra de Deus. Manassés escuta os profetas e rejeita. Rejeita a mensagem dos profetas. E muitas vezes nós ouvimos a mensagem, mas rejeitamos. O mundo também, muitas vezes, ouve a mensagem e rejeita, não quer. Quer viver nos seus próprios delitos, sem arrependimento. Mas Deus não desiste. Deus tentou a forma mais fácil, mas Manassés não deu ouvidos. Então o Senhor agora vai usar um método mais difícil. Ele não quis o método fácil, o Senhor vem com o método mais difícil. Deus poderia ter desistido de Manassés, falado assim: ele não quer ouvir os profetas, então deixe viver do jeito que está, e vai. Vive a vida inteira assim, e depois vem o juízo, depois da morte. Deus poderia ter desistido, mas Deus não desistiu. Deus envia agora para Judá os assírios. E os assírios chegam em Judá, invadem a Judá, prendem Manassés, e ele é levado preso para a Babilônia com ganchos e amarrado em cadeias.
Os assírios, meus irmãos, era um povo que estava dominando naquela época. Era um grande império que estava conquistando todas as nações. Os assírios já haviam conquistado o reino do norte e levado o pessoal do reino do norte como cativos. E ficou só o reino do sul ainda tentando resistir. E agora, no reinado de Manassés, os assírios conseguem invadir e levam Manassés preso para a Babilônia. E os assírios, meus irmãos, eles eram muito conhecidos por serem cruéis, por serem pessoas maldosas. Eles eram muito cruéis com os prisioneiros de guerra. Eles faziam muito mal com aquelas pessoas que eles prendiam. E Deus entrega Manassés a esses homens. Não para destruição total, não, mas era para que o espírito fosse salvo. Ele entrega esse Manassés aos assírios, não para que ele se perca, mas para que ele seja ganho, porque ele não ouviu a mensagem dos profetas, da palavra do Senhor. Então Deus manda agora os assírios, ele vai para a Babilônia. E lá, meus irmãos, na Babilônia, na mão dos assírios, um povo cruel, um povo terrível. A Bíblia diz que lá naquele lugar, no versículo 12, quando ele está preso, quando ele não está mais com o seu reino, quando ele não tem mais perspectiva, ele se lembra do nosso Deus. Ele se lembra do Deus dos seus pais. Ele se lembra do Deus do seu pai Ezequias, que livrou Ezequias das mãos dos mesmos assírios, porque Ezequias orou ao Senhor. Por isso que é importante a gente evangelizar e falar de Deus. Às vezes na hora a pessoa não vai te ouvir, às vezes na hora a pessoa vai zombar de você, às vezes na hora você não vai ver frutos, mas a mensagem ficou aqui no coração. E ele pode se lembrar. Manassés certamente viu seu pai adorando a Deus e servindo a Deus e louvando a Deus, e aquilo ficou no coração. E aí quando ele assume o reino, ele não quer saber mais de Deus, mas quando ele entra nessa situação, ele se lembra do Deus de seus pais. Olha o versículo 12, olha o que Deus fez na vida desse homem, e pode fazer na nossa vida também. Ele, angustiado, suplicou deveras ao Senhor, seu Deus, e muito se humilhou perante o Deus de seus pais. Agora ele suplica ao Senhor. Um homem que era assassino, feiticeiro, consultava os mortos, profanava o templo do Senhor, não tinha respeito pela casa de Deus, agora ele se lembra do Senhor e ora ao Senhor e suplica ao Senhor. Será que Deus ouve? Deus tinha todos os motivos para não ouvir. Dizer, não, você me afrontou, agora eu não vou te ouvir. Peça aos deuses aí que você buscou na sua vida. Deus poderia ter falado isso. Procura agora os seus deuses que você adorou, quem sabe este livro. Mas não, ele clama ao Senhor, Deus escuta a oração. Olha o versículo 13, fez-lhe oração. E Deus, qual foi a reação de Deus quando recebe a oração desse homem? E Deus se tornou favorável para com ele e atendeu-lhe a súplica que fez. Deus ouviu a oração desse homem, que tinha de tudo para não ser aceito na presença de Deus. E ouve a oração. Meus irmãos, se formos pensar bem, nenhum de nós somos dignos de estar na presença do Senhor. Nenhum de nós. O que nós temos de bom para oferecer? O que Deus viu em nós de bom para que nós possamos oferecer a Ele, nenhum de nós merecíamos. Mas mesmo assim Ele mandou o seu Filho, Jesus Cristo, que veio como homem, morreu na cruz, derramou o seu sangue para pagar esses pecados aqui e os nossos. Quando Jesus foi crucificado, às vezes você pode perguntar, por que Jesus foi crucificado? Para pagar esses pecados aqui e os nossos, e o meu, e o seu, e o de todos os salvos. Tinha que ser pago. Jesus veio e paga, para que nós possamos ser aceitos na presença de Deus, mesmo sem merecer, Então ele clama ao Senhor e Deus se torna favorável para ele, atende a súplica desse homem. E não só isso, Deus restaura na mão de Manassés o reino. Deus manda Manassés de volta para Jerusalém.
Manassés volta para Jerusalém como rei e volta a reinar, tem o seu reino restaurado pelo Senhor. E agora a gente vai nas partes mais bonitas deste texto. No final do versículo 13, reconheceu Manassés que o Senhor era Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Um homem que mexia com feitiçaria, um homem que mexia com bruxaria, um homem que era assassino, um homem que não tinha temor nenhum a Deus. Está dizendo aqui, a Bíblia que está dizendo, reconheceu Manassés que o Senhor era Deus. Ele viu agora que o Senhor era Deus, que não esses deuses que ele adorava. Meus irmãos, quando a gente for evangelizar alguém, não importa a situação, Deus é poderoso para transformar qualquer pessoa, e ela pode reconhecer que o Senhor era Deus. Manassés reconheceu que o Senhor era Deus. Um homem que seria a última pessoa, que poderia reconhecer que Deus era Deus, e ele reconhece. A Bíblia diz lá em Isaías 56, versículos 6 e 7, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto, deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Voltem-se para Deus, porque ele é rico em perdoar. Ele perdoa esse homem, ele pode perdoar a mim e a você, e mudar a nossa vida, e mudar por completo a nossa vida. Jeremias 29, 12 a 14, então me invocareis, e passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte, congregar-vos-ei de todas as nações, de todos os lugares, por onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Jeremias, no contexto aqui, falando do povo que estava indo para o exílio da Babilônia por causa dos pecados. Então, meus irmãos, Deus nos restaura, Deus nos liberta, Deus tira de nós a nossa culpa e nos perdoa completamente. Ele perdoou esse homem, ele pode nos perdoar. Basta que busquemos a Ele de todo o nosso coração. Nós estamos vivendo num momento hoje, meus irmãos, de oportunidade. Enquanto a igreja está aqui anunciando a palavra de Deus, é porque Deus está dando oportunidades. Então não perca essa oportunidade. Não deixe para amanhã, é hoje. É hoje o dia que o Senhor está chamando para ter uma vida com Deus. Se por acaso você ainda não reconheceu que o Senhor era Deus, que Jesus é o Salvador, hoje a palavra está sendo pregada para que você reconheça de fato que Jesus é o Senhor e Ele pode nos libertar. E se por acaso você já reconheceu, você já aceitou, mas está frio, não está com aquele mesmo entusiasmo de antes, não tem mais aquele brilho nos olhos para buscar o Senhor, a palavra está sendo pregada, dizendo, tem chance também para você voltar e ter aquele mesmo entusiasmo que você tinha no dia que você aceitou a Jesus, porque Jesus veio para nos salvar. Jesus veio para nos dar uma vida em abundância, e essa abundância não é uma abundância financeira, é a abundância da alma, a nossa alma, meus irmãos. E agora Manassés, ele é convertido, e aí você pode pensar, será que ele se converteu mesmo? Ou ele estava só querendo trocar com Deus? Será? Vamos ver aqui, a partir do versículo 14. Depois disso, edificou o muro de fora da cidade de Davi, ao ocidente de Guiom, no vale, e a entrada da porta do peixe, abrangendo Ofel, e o levantou muito alto. Também pôs chefes militares em todas as cidades fortificadas de Judá. Então, meus irmãos, ele volta a Jerusalém e ele começa a assumir as suas obrigações de líder, e cuidando aqui do povo, cuidando de Jerusalém. E agora o verso 15. Como saberemos, se realmente Manassés se converteu ou não? Pelos frutos, a gente conhece a árvore.
É pelos frutos. Então vamos ver os frutos que ele produziu. Versículo 15. Tirou da casa do Senhor os deuses estranhos e o ídolo, como também todos os altares que edificara no monte da casa do Senhor e em Jerusalém, e os lançou fora da cidade. Então olha o que ele fez. Lembra que ele colocou ídolos na casa do Senhor? Agora ele tira esses ídolos e lança fora da cidade. Ele não tem mais compromisso nenhum com esses deuses, com essa vida passada. Meus irmãos, isso é uma lição também para nós. Se nós aceitamos a Jesus, se nós nos convertemos a Deus, precisamos lançar fora as nossas antigas práticas. Não ter mais compromisso nenhum com essas coisas. É assim que eu sei que eu me converti ou não. Se eu lancei fora, se eu não vivo mais na minha vida passada, nas coisas erradas que eu mexia, se eu mudei de fato, se eu perdi o prazer nessas coisas erradas. É assim que nós sabemos, ele joga tudo fora. Ele joga essas coisas fora, ele não quer mais saber disso, ele quer saber do Senhor. E olha o verso 16. Restaurou o altar do Senhor. O altar do Senhor, que estava esquecido, ele restaura. E sacrificou sobre ele ofertas pacíficas e de ações de graças. Então, onde está aquele idólatra que mexia com feitiçaria, com bruxaria, com coisas erradas? Agora ele está na casa do Senhor, oferecendo sacrifícios de ação de graças ao nosso Deus, adorando ao Senhor. Olha o poder do Evangelho, só o Evangelho para fazer um negócio desse aqui, na vida de qualquer pessoa. Porque as pessoas, o Evangelho, só o Evangelho que pode mudar as pessoas, só o Evangelho pode mudar o coração das pessoas. Só Jesus que veio e restaura. E mais, agora ele ordena que Judá sirva ao Senhor também. Ele ordena que Judá sirva a Deus. Então, realmente, meus irmãos, ele se converteu. Ele foi alcançado por essa graça maravilhosa que é o Evangelho de Cristo. Ele foi alcançado porque ele mudou. Ele não vive mais nas mesmas práticas. Ele não disse que se arrependeu e continua fazendo a mesma coisa. Ele mudou. Ele não mexe mais com idolatria. Ele não mexe mais com ídolos. Agora ele adora ao Senhor. E ele pede para que Judá sirva ao Senhor. É claro, meus irmãos, que as consequências dos erros de Manassés permaneceram. Deus perdoa as nossas faltas, mas as consequências naturalmente acontecem. Porque o povo, depois de Manassés, continuou na idolatria que o próprio Manassés tinha ensinado antes. Consequência. Foi levado para o exílio. Consequência. Deus perdoa imediatamente os nossos pecados se nós confessarmos. Mas a consequência permaneceu. Mas pelo menos esse homem mudou, foi alcançado pela graça e serve de testemunho para nós. Se você ainda está em dúvida, mas será que Deus pode fazer uma coisa tão grandiosa como essa? Eu dou outro exemplo na Bíblia para vocês. Saulo de Tarso, no Novo Testamento. Vocês sabem quem era Saulo de Tarso, também chamado de Paulo, que escreveu Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, essas cartas lindas. Vocês sabem quem era ele? Ele era um fariseu, meus irmãos, que perseguia os cristãos. Ele consentiu com a morte de Estevão. A Bíblia diz que ele respirava ameaças e morte contra os discípulos de Cristo. A respiração dele era de ameaça e morte contra a igreja. Ele encerrou muitos crentes em cadeias. Ele perseguia os crentes, ele obrigava os crentes a blasfemarem. Ele mesmo declarou lá em Filipenses 3:6 que era perseguidor da igreja. E em 1 Timóteo 1:13 ele disse que ele era blasfemo, perseguidor e insolente. Até que ele foi para Damasco para prender cristãos. E o Senhor encontrou com ele nessa estrada e disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitares contra os aguilhões. E ele pergunta: quem é o Senhor? Ele disse: eu sou Jesus, a quem você persegue. Caiu Saulo, perseguidor. Levantou-se Paulo, proclamador do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele foi mudado.
Se Deus mudou Manassés, se Deus mudou Paulo, Deus pode mudar também você. Busque ao Senhor. Busque ao Senhor. Procure o Senhor e Ele se deixará ser achado. Volte-se para o Senhor enquanto é tempo, enquanto se pode achar, enquanto é possível. E Ele se voltará para você e te receberá com alegria. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. A graça de Deus é maior do que o pecado. Louvado seja o nome do nosso Deus. Para concluir, meus irmãos, Deus tem poder para perdoar até o pior dos pecadores. Então, qualquer pessoa pode ser alcançada pela graça de Deus. Quando você for falar de Jesus, lembre-se disso. Qualquer pessoa pode ser alcançada pela graça. Não importa o que ela está fazendo agora. Ela pode ser alcançada pela graça. Porque o Evangelho é mais poderoso do que o pecado. Não podemos, outra aplicação é o perdão. Deus perdoou Manassés. Apesar de tudo isso, Deus perdoou. Nós também precisamos ter um coração perdoador. Porque se estamos aqui hoje, é porque um dia Deus nos perdoou, porque nenhum de nós merecíamos estar aqui hoje. Mas estamos aqui por causa do perdão de Deus. Então perdoe, como Deus perdoou a você. Outra aplicação é que nós não podemos ignorar o chamado de Deus ao arrependimento. Se o Senhor está te chamando ao arrependimento, não ignore. Renda-se e vá até Ele. Vá até Jesus, Ele vai te receber. Vá até Ele, porque Ele morreu na cruz justamente para nos perdoar. E a mensagem está sendo pregada no mundo inteiro, está sendo pregada em vários lugares. Então, se essa mensagem está te chamando ao arrependimento, não ignore, vá, porque essa mensagem é poderosa, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Se hoje ouvires a voz do Senhor, meus irmãos, não endureçais o vosso coração. Abra o seu coração a essa mensagem. Hoje, meus irmãos, é dia de se voltar a Deus de todo o seu coração. Não deixe para amanhã, não deixe para depois. O dia é hoje. Hoje a mensagem está sendo pregada para voltarmos. Voltem-se a Deus. Vão até Ele, que Ele vai receber e vai dar uma vida em abundância. Essa é a palavra. Que Deus nos abençoe.